vocês? Sim. Exercício 11. Esse é o quarto exercício que eu estou fazendo? Quarto exercício. Então, esses exercícios aqui, depois da correção, é preciso ser feito novamente em casa, tá? Como a gente fazia o balanço. Fazer, entender, tentar entender, se não souber, procura entender, procura perguntar, trocar ideia entre vocês, isso é muito importante também. Estudar junto, certo? Estudar junto. Isso tudo ajuda, tá? Contabilidade tem que fazer. Como eu sempre digo isso para vocês, para outras pessoas também. Contabilidade, para aprender bem, precisa fazer, precisa treinar, porque senão você esquece, certo? Você, eu, todo mundo esquece. Quem não pratica, esquece. Tem que estar praticando, tem que estar trabalhando. Né? É o exercício da profissão que torna a pessoa boa naquilo que ela faz. No nosso caso aqui, a contabilidade, para você aprender bem, você precisa exercitar, fazer os exercícios, tá? Então aqui vamos fazer junto aqui, ó. Quem fez o exercício TI? Metade. Vocês estão vendo, ó? Uma classe de 50 alunos, talvez 20% ou 30% fizeram os exercícios, é muito pouco. Eu sei que problemas são variados, né? Desde dengue até trabalho, enfim. Mas é uma coisa que a gente precisa fazer, pessoal. Senão, não aprende, tá bom? Eu quero que vocês aprendam isso aí. Certo? Vamos fazer aqui, começar a corrigir. Compra de um veículo no valor de 30 mil, sendo pago 50% à vista e 50% a prazo. Tá? Então, entra o veículo na empresa, toda vez que entrar um veículo tem que debitar, porque trata-se de um ativo da empresa. Certo? Um ativo, uma conta de ativos. Então, 30 mil. E aí eu preciso da contrapartida. Todo lançamento que eu faço, eu tenho que ter um lançamento a crédito também. Então eu estou tendo um débito aqui de 30 mil. Pessoal, não dá para vocês falarem, eu também. Apesar de eu estar falando aqui com o microfone, mas não é exatamente eu que fico incomodado, é vocês que não conseguem entender. E depois vem, o pessoal reclama comigo, ó, o pessoal, não estou conseguindo ouvir. Tem gente que vem reclamar. Pô, fala o pessoal parar de falar que eu não consigo te escutar, mesmo com o microfone. Fala para vocês, é verdade mesmo. Então, pessoal, vamos colaborar com o colega, tá? E quer aprender. Isso é muito importante. Então, ó, comprou o veículo, 30 mil, pagou 50% à vista. Então, paga à vista, sai do caixa. Então, você acredita a caixa da saída no valor de 15 mil. E também depois teve uma parcela que foi a prazo, quer dizer, não pagou ainda. Uma dívida que entrou na empresa. Então, dívidas nós acreditamos a conta fornecedores, que representam duplicados a pagar, no valor de 15 mil. Aí nós temos um débito de 30 e um crédito no mesmo valor de 30 também, 15 mais 15. Certo? Então, entrou um ativo na empresa, um veículo, né? Saiu saiu um ativo, que é caixa, só parte, né? Porque outra parte foi a prazo, e entrou uma obrigação, que é a conta fornecedores. No segundo semestre a gente vai trabalhar com fatos contábeis. Fatos contábeis, quando eu começo a trabalhar com fatos contábeis, a gente começa a analisar do ponto de vista se é mais ou menos, se está aumentando ou diminuindo o grupo que ele pertence. Por exemplo, no caso do ativo, não fala fazer isso no segundo semestre, mas já para adiantar, por exemplo, no caso do veículo. Toda vez que entra um veículo na empresa, mais ativo. Toda vez que sai o caixa, menos ativo. Entrou fornecedores é uma conta de ativo ou passivo? Passivo. Então, mais passivo, porque aumentou o passivo. Né? Então, isso aí a gente já começa a analisar o fato contábil, a operação em si. O fato contábil é a operação. Né? Então, nós vamos ver depois, eu vou explicar para vocês. Aqui, ó, na verdade, é um fato permutativo isso aqui, que é apenas uma troca de elementos. Fato permutativo é toda vez que eu não
eu não reduzo nem aumento o meu patrimônio líquido. É um fato permutativo. Isso aqui é um fato permutativo. Eu mexo com patrimônio líquido nesse exercício aqui? Não. Nesse lançamento aqui eu nem aumento nem diminuo. Fato permutativo, ou seja, fato que não mexe com contas do patrimônio líquido ou contas de receita e despesa, não aumenta e nem diminui a situação da empresa. Ou seja, a empresa jamais vai ter lucro ou prejuízo numa situação dessa aqui, trabalhando com operações permutativas, ou seja, fatos permutativos, fatos que não alteram o patrimônio. Depois eu vou ensinar melhor para você, mas sabe? Para a gente ir pensando. Agora, o objetivo nosso é apenas fazer o registro contábil corretamente, né? Então aqui, vocês têm alguma dúvida desse aqui? Segundo, pagamento de salário, né? Pagamento de salário, está pagando um salário. Ora, se está pagando um salário, é sinal que já tem alguma coisa provisionada do mês anterior, né? No balanço nosso, nós temos aqui no passivo aqui um salário a pagar de 45 mil. Estou pagando agora 25, sem problema. Pagando parte desse passivo aí, desse salário a pagar. Então nós vamos debitar aqui a conta salários a pagar, porque é uma obrigação que nós temos ali no passivo, no valor de 25 mil. Está sendo pago em cheque, né? E agora? Banco com desenvolvimento. Banco com desenvolvimento, que vai diminuir, né? Nós estamos trabalhando com o banco, não é o caixa, não é a prazo, mas está sendo à vista em cheque, né? Então toda vez que eu faço um pagamento em cheque, né, eu vou estar trabalhando com a conta bancos de conta movimento. Certo? Não é quando eu recebo, né? Lembra na aula passada, quando você recebe, entrou no caixa, seja dinheiro, seja cheque, é caixa, né? É dinheiro. Agora quando você paga, não, aí você está trabalhando com a sua conta bancária. Certo? Ah, mas o cheque não vai cair no banco agora, não tem problema. Está trabalhando com a conta bancária, você emitiu um cheque seu, né? Então, você trabalha com o banco, já sai do banco, você acredita bancos pela saída do dinheiro do banco, o valor de 25 mil. Bom, se eu fosse fazer uma análise aqui, toda vez que eu debito salários a pagar é menos passivo, estou diminuindo o meu passivo. Toda vez que eu acredito bancos, eu estou diminuindo o meu ativo. O fato permutativo também nós vamos ver depois. Apropriação de salário. Apropriação de salário. Apropriação de salário é justamente reconhecer a despesa de salário do mês. Eu já tinha no balanço 45 mil de despesa de salário já que eu reconheci mês anterior ou meses anteriores. Depende da empresa. O ideal é que zere a conta todo mês, né? Apropria e paga, apropria e paga, apropria e paga. Mas aí tem empresas às vezes que demora para pagar salário. Às vezes atrasa 2 meses, 3 meses. Eu já conheço empresas que atrasou 8 meses, 1 ano o salário. Nossa Senhora. Eu já vivi essa experiência. É que na época eu também trabalhava no Estado, não dependia daquilo lá. Mas eu sei, quando a pessoa, outros não tinham esse privilégio, passaram, teve gente que ficou louco. Estou brincando, não, teve gente que ficou louco. Porque salário é subsistência, é alimentos, né? 8 meses. Bom, isso é passado que a gente não gosta de lembrar, né? Apropriação de salário. Apropriação de salário é reconhecer despesa de salário. Como que eu faço? Eu debito despesa de salário. 28 mil. Despesa de salário. Salários a pagar. Acredito salários a pagar. Já é um lançamento clássico já. As empresas fazem todo mês. E vocês já aprenderam já muito bem. 28 mil. Certo? Uma apropriação de salário tem uma conta de despesa e uma conta, né? E uma conta de passivo. Toda vez que eu debito despesa, toda vez que eu tenho uma despesa, eu estou diminuindo meu patrimônio líquido. A despesa não diminui o patrimônio líquido? Diminui ou não? Diminui. E a receita não aumenta o patrimônio líquido da empresa? Aumenta. Então toda vez que eu tenho uma despesa, eu estou diminuindo menos o patrimônio líquido. Estou diminuindo o patrimônio líquido. Toda vez que eu tenho salários a pagar não é o quê? Não é uma obrigação? Eu estou aumentando o meu passivo. É isso que acontece. Estou só demonstrando, tá? Só para vocês. Isso aí nós vamos aplicar.
explicar só para mostrar o que está acontecendo nessa operação. Está diminuindo o patrimônio líquido, porque eu estou tendo uma despesa de salário, e por outro lado, também estou aumentando o meu passivo, porque salários a pagar é uma despesa de salário que eu vou ter que pagar. Não paguei ainda, é uma apropriação, só estou reconhecendo, vou pagar quando? Mês seguinte, quinto dia útil, né? Então é isso, né? Na apropriação de salário, vou ter sempre uma despesa reconhecida e com salários a pagar, uma obrigação, criei uma obrigação para a empresa, tá? Na compra de equipamento, né? 17 mil a prazo, eu também tenho um novo ativo entrando na empresa, que é equipamento. Então o equipamento está entrando na empresa, o valor de 17 mil, eu não estou pagando isso aí, estou comprando a prazo. Se eu estou comprando a prazo, estou criando uma obrigação para a empresa, né? E a conta de obrigação que a gente registra é conta fornecedores, né? Fornecedores, que representa valores a pagar, né? Fornecedor, você comprou a prazo, precisa registrar. Fornecedores, obrigados a pagar, né? Fornecedores. O valor de 17 mil. Né? O que aconteceu? Entrou equipamento, aumentou meu ativo, mais ativo. Eu tenho um fornecedor, eu comprei a prazo, surgiu uma obrigação nova, eu estou devendo, aumentou meu passivo. Então mais passivo. Isso que acontece numa situação dessa. Tá? Tudo bem aqui? Beleza? Aqui nós temos pagamento de duplicata, 15 mil em cheque, com desconto de 1.500. Então a duplicata de 15 mil, só que na hora de eu pagar, eu tive com juros, né? Aqui é juros, desconto é aqui. Eu tive os juros de 1.500. Então se eu tive os juros, eu vou pagar mais, vou pagar 16.500. Então, né, o lançamento que eu vou fazer tem que estar previsto esses três valores aí. Tem que ter a baixa da duplicata, tem que ter também os juros passivos que eu estou pagando, né? Uma despesa de juros, e também tem que ter o valor que está saindo do meu banco, né? O banco conta movimento, pagou em cheque. Então como nós vamos fazer isso? Primeiramente, você está pagando a duplicata, você vai baixar fornecedores. O valor da duplicata, 15 mil. Você está pagando juros nessa... Pode, negócio dele? Bom, e está pagando juros, você tem os juros passivos. Juros passivos, um valor de 1.500. Eu não entendi ainda a diferença entre passivos e ativos. Os juros passivos é uma despesa. Se você colocasse aqui despesa de juros, é a mesma coisa. E o ativo? Juros ativos é como você recebe juros, é uma receita de juros. Eu não fiz nenhum exercício com juros ativos, né, até agora, acho que é só juros passivos. Juros ativos que nem um agiota emprestar Você está falando de juros passivos, Não, juros acumulados. os juros passivos é despesa de juros. É a mesma coisa que eu falo, por que eu não coloco então despesa de juros, né? Facilita, né? Acontece o seguinte, que esse termo ele é mais usual. Você não fala muito de despesa, a gente tem que saber, nós temos que saber Mas disso. juros passivos é totalmente diferente de juros acumulados. Não existe juros acumulados, existe lucros acumulados. Bom, então esses juros aqui é os juros que você e eu pagamos. Quando você paga um título, uma duplicata em atraso, você paga juros, não paga? Dificilmente alguém dispensa juros, mas a maioria das empresas aí, quando você não paga no vencimento, ela cobra juros. Então é esses juros aqui é a despesa de juros que você tem, pelo fato de estar pagando algo em atraso, por exemplo. Por que debita os juros? Porque todos juros é despesa é devedora. Toda vez que você tiver despesa, você vai debitar. Olha a despesa de salário aqui, ó. Você não debitou? Você tem. E toda vez que você tiver uma receita, você vai acreditar. Mesmo quando é o ativo? Mesmo quando nós estamos falando de despesa e receita, Não, eu estou falando certo? dos ativos.
Juros ativos? Não, juros ativos é receita, é crédito, você vai acreditar. Juros ativos você debita e juros passivos. Juros ativos você acredita e juros passivos você debita, que é a despesa de juros. Então, para vocês, se vocês quiserem anotar no caderno de vocês, tem que anotar assim, ó. Juros passivos, certo? É a mesma coisa que despesa de juros, certo? Juros passivos. Mesma coisa que despesa de juros. Certo? E os juros ativos, quando você fala juros ativos, é a mesma coisa que você está falando receita de juros. O que é receita de juros? É um recebimento de juros. Tá? Receita de juros. E aqui, uma despesa de juros, tá bom? Acaba sendo o mesmo lançamento do desconto obtido, então. O desconto obtido não é uma receita? Mas teoricamente, se mudando só as contas, o nome das contas, o lançamento sempre mesmo. O lançamento, sim, o nome tem que ser diferente, porque juros é juros, desconto é desconto. Apesar que, vamos dizer assim, o efeito vai ser o mesmo, né? Se tivesse os juros ativos e um desconto obtido. É exatamente, é isso mesmo. Você entendeu perfeitamente a ideia. É isso aí. Bom, então eu paguei a duplicata de 15 mil, tive os juros de 1.500 e, na verdade, 15 mais 1.500 de juros, eu paguei, na verdade, 16.500. Saiu do... Eu dei um cheque, sai do banco, né? Então vou acreditar, quando desconta movimento, o valor de 16.500. O valor de 16.500, certo? 16.500. Então eu tenho um débito de 16.500 e um crédito de 16.500 também. Na prova, pessoal, ou quando você for fazer o exercício sozinho, você tem que perceber isso aqui. Olha, eu estou debitando um valor, o crédito tem que ser o mesmo valor. Olha, quantos exercícios nós estamos fazendo aqui? E eu mostrando isso toda hora. Incrível. Depois chega na hora de fazer sozinho, a gente vê débito de um valor, crédito do outro. Como é que pode? Só existe uma explicação: falta de atenção. Primeiro. Segundo, não entendeu nada. Pode acontecer? Pode. Mas seria lamentável. Nós já estamos um monte de aula aqui falando sobre isso. Pergunta como você está perguntando. Pergunta depois da aula. Fica um pouquinho aqui. Eu sempre fico na hora do intervalo. Não sai daqui, se perceberam? Fico aqui para quê? Porque eu gosto de ficar aqui na... Não, eu fico aqui para atender vocês aqui. No final também fico. Tá? Então, você vai ter toda a possibilidade, toda a oportunidade de aprender. Só não aprender se não quiser, aí eu não posso fazer nada também. Porque nós estamos trabalhando só com exercício, isso aqui é prático, não é teoria, prático. Tá? Então tem que ter um esforço pessoal também, cada um de nós tem que ter o seu esforço. Muitos estão aprendendo, alguns estão no meio do caminho, estão em dúvida ainda, isso é natural, mas vamos fazer o exercício, tá? Vamos trabalhar. Aqui, ó, o F agora. O F, então esse exercício foi de juros, e esse aqui é um exercício de desconto. Aqui a empresa cobrou juros, né? Aliás, nós somos a empresa, nós pagamos juros, e aqui nós obtivemos o desconto, ou seja, nós recebemos o desconto obtido, o desconto recebido, e é tratado na contabilidade como se receita fosse, tá? Então o que aconteceu? Pagou duplicado, e aqui pagou também. Então, o primeiro lançamento é qual? Você vai baixar a conta fornecedores. Vai diminuindo o seu passivo. Quanto? 17 mil. O valor vai duplicar. Tem que ter esses três valores aqui no lançamento. 17 mil já coloquei, é o valor duplicado. Eu obtive um desconto de 2, ou seja, eu ganhei isso. Eu tinha que pagar 17, eu tive um desconto de 2, eu vou pagar 15. Então esse 2 aqui é um desconto, certo? Desconto obtido. Sim. Tem um desconto concedido quando a empresa dá, nós vamos ver isso aí, não sei se não vimos ainda, né? Mas vamos ver em outros exercícios. Mas nesse aqui ela obteve, então, desconto obtido. Acredita, tem uma receita. Desconto obtido. 2.000. Valor de 2. 2 mil.
desconto obtido. E aí eu paguei quanto? 17. Menos 2, eu paguei 15. Paguei 15 em cheque também, então o banco só está devendo 15 mil. Olha que interessante, o primeiro exercício, aqui ó, o primeiro exercício, o lançamento anterior, eu tinha uma duplicata de 15, paguei juros, aumentou, paguei 16, 15 mais 1.500, 16. Aqui eu tenho uma de 17, diminuiu, porque eu tive desconto. Isso acontece muito, acontece toda hora nas empresas, certo? 17 menos 2, 15. Geralmente, como que surge esse tal de desconto obtido? Uma série de coisas. Uma delas, por exemplo, paga antes do vencimento, exatamente. Às vezes tem a empresa que ela quer fazer caixa, ela quer dar, vamos dizer, alguma vantagem para o fornecedor dela e coloca no boleto bancário. Pagamento até tal dia, desconto de tanto. Acontece muito. Outra coisa, às vezes a empresa recebe uma mercadoria faltando, ou uma avaria, uma pequena avaria, dá um desconto lá, assim, fica com essa mercadoria mesmo, eu te concedo um desconto aí, né, de dano. Enfim, são negociações, né, comerciais e surge o chamado desconto. Para quem dá, desconto concedido, para quem recebe, desconto obtido. Nós estamos fazendo do ponto de vista da empresa, a empresa nossa obteve, então desconto obtido. Então, O desconto obtido pode ser uma receita, pode ser considerado uma receita. é uma receita. Porque ele tinha que pagar 17, no passivo não estava 17 lá? Estava 17, na empresa, né? Considerando, na contabilidade está 17, porque ela comprou a prazo, né? Comprou a prazo os 17 mil. Aqui, ó. É esse aqui que nós estamos pagando aqui, o equipamento. Receita de juros ficaria errado isso? Receita de juros? Receita de juros é esse aqui, ó. Tá, mas esse lançamento do desconto obtido, Ficaria, com certeza, porque não é juros, é desconto. Pois não. Receita de juros. É aquilo que eu falei aquela hora. O resultado em si não ia alterar nada, porque tanto os juros ativos, receita de juros, é a mesma coisa, não é? É a mesma. Tem o mesmo efeito no patrimônio. Mas o termo econômico é diferente. Mas o resultado não ia alterar. Não ia alterar, mas o termo econômico é diferente. Dependendo da análise que for fazer, isso tem algum sentido, é significativo. Às vezes é relevante, né? Não vai alterar em nada de nada e pronto. Mas depende da análise, porque nós temos que pensar numa empresa, numa grande empresa, né? E a empresa ela faz muitos relatórios, tem muitos cálculos, tem muitas projeções, ela precisa pegar exatamente aquilo que ela quer, certo? Então ela tem que considerar todos os aspectos. É despesa. Nós vamos fazer, é despesa, tem que debitar. Desconto concedido é a mesma coisa que despesa. Tá? Vou até colocar aqui, ó. Se quiser anotar, desconto concedido é uma despesa. E o desconto obtido Então ele entra debitando? exatamente. Porque toda vez que eu tenho uma despesa, eu vou debitar. E a desconto obtido é uma receita. Toda vez que eu tenho desconto obtido, eu vou acreditar, como eu fiz aqui, ó. Bom? Pessoal, eu sei que isso aí, nós estamos tratando de contabilidade, de uma ciência, né? Isso aí tem seus desafios, né? Tá? Mas vocês têm que pensar numa coisa: eu estou fazendo um curso superior, quero ser administrador, quero ser um auxiliar de administrador. Acho que ninguém quer ser auxiliar, ninguém quer ser administrador, né? Porque se quisesse ser auxiliar de administrador, não precisa fazer faculdade. Só você ser um bom funcionário, você vai ser um bom auxiliar. Agora, se você quer de fato ser um administrador, nós temos que pensar de uma forma mais ampla, né? Primeira coisa, fazer o que precisa ser feito, né? Regaçar a mão e trabalhar. Segundo, ter visão. Opa, eu quero ser alguma coisa, eu quero ser um administrador, por isso eu estou pagando essa faculdade e vindo aqui todo dia,
poderia estar em casa, jogando bola, fazendo qualquer outra coisa, mas estou aqui. Então faz valer esse tempo, porque é preciosíssimo. Talvez o dinheiro é o que menos conta aí, para muitos. Mas o tempo não, o tempo não. A única coisa que não perdoa a gente é o tempo. Não perdoa mesmo. O tempo passa, você não recupera. E o duro disso aí é que você não sente isso aí agora, nessa idade, os verdes anos que estão aí. Quem tá novo não sente, né? Agora a gente. Eu, por exemplo, mês que vem eu faço 50 anos. 50 anos. Vocês perguntam para mim se eu vi passar esse tempo. Estou contando a minha experiência para vocês para dizer o seguinte. Só, tem certas coisas que faz diferença para a gente agora, enquanto a gente está aqui, ó, tá? Com vigor, com tempo, com lenha para queimar, vamos dizer assim. Chega um tempo, tem muita coisa que não vai fazer sentido mais, porque o tempo passa rápido demais. Não precisa esperar 50 anos. Daqui a pouco mesmo, você vai querer fazer algumas coisas e não vai ter jeito mais. Ou porque você vai estar casado, ou porque tem filhos, ou porque uma série de coisas e não vai ter. Hoje dá para fazer, amanhã depois não dá. Eu sei o que eu estou falando, é complicado. Tempo não brinca com o tempo. Quem brinca com o tempo depois não tem como recuperar mais, né? Essa é a verdade. Tem certas coisas. Eu, por exemplo, tem muita coisa que não faz sentido para mim mais. Jogar bola, adoro jogar bola. Sonho que estou jogando bola ainda. Mas eu estou com o joelho, meu joelho já não aguenta mais. Então, eu tinha que jogar quando era mais novo, quer dizer, eu não deixei de jogar, quer dizer, joguei muito, eu fiz meus gols e tal, eu tenho. O pessoal pode falar, é chato falar como eu jogar. Mas aí tem certas coisas que passam, pessoal. Então tempo é uma coisa que pega mesmo. Por exemplo, nós estamos aqui agora, falta mais ou menos uns 15 dias para nós terminarmos o ano. Daqui a pouco já termina, vou ter que dar a prova para vocês na segunda prova. Não deixa para estudar no final. Começa a estudar agora, pega o que eu preciso saber mesmo. Professor, por favor, vem aqui, vamos ensina melhor isso aqui, como alguns de vocês estão fazendo. Pega firme, pessoal. Aí você vai para frente, senão perde tempo. Tá? Bom, recebimento de dinheiro, serviços prestados, 30 mil. É uma receita, né? Todo recebimento nós sabemos que é uma receita que a empresa, que entra na empresa, né? Então e ela não está dizendo que essa receita foi a prazo, né? Nem nada. Se não fala nada, é à vista. Então eu vou debitar a caixa pela entrada da receita, o valor de 30 mil. E vou acreditar a receita, porque toda receita nós acreditamos. Receita de serviço. 30 mil. Bom. Acabamos aqui esses exercícios, depois agora nós temos que fazer os encerramentos, né? Encerramento de despesa e receita e resultado. Antes de fazer isso, vamos lançar junto no razonete, tá? Vocês estão aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, pessoal, no exercício, vamos ter que fazer isso na prova também. Eu aconselho vocês fazerem isso aqui, tá? Fazer os lançamentos, lançar no razonete, pode ser feito da maneira que vocês quiserem, obviamente, mas eu acho melhor por quê? Porque você não perde etapa. Por exemplo, nós vamos lançar o razonete agora. Eu vou lançar o razonete, eu não vou começar por aqui, nesse exercício, porque aqui eu tenho um balanço. Então eu tenho que lançar primeiro os valores do balanço. Então, vocês estão vendo aqui, ó, caixa, 150 mil. Então eu vou lá, abro o razonete do caixa, isso não vai estar aberto, vai estar só o razonete, você não tem que colocar a caixa lá, e colocar o saldo, e saber que é uma conta de ativo, você vai ter que deixar o valor lá do caixa, né? Aí você tem também mais um valor aqui no balanço. Bancos conta movimento, 370 mil. Você vai lá no razonete do banco e lança 370 mil, que é o saldo do banco. Depois você vê no ativo que tem mais conta aqui, tem imóveis, né? 100 mil. Aqui em cima. Imóveis 100 mil. Depois não tem mais nenhuma conta no ativo, você vai para o passivo. Vocês estão acompanhando aí? Estou fazendo, né?